Fala galera, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. E hoje é um vídeo especial, que nós vamos começar uma série que vai acompanhar ao longo das próximas semanas. Nós vamos falar sobre arquétipo de marca. Já ouviu falar nisso? Tem noção do que é arquétipo? Fique comigo até o final que esse vídeo vai te ajudar muito a construir o próximo passo, o próximo nível do seu negócio e da sua marca. Olha, se você não me conhece, muito prazer, eu me chamo Ciro Ribeiro Rocha, eu sou empreendedor e estrategista de marca. O que eu faço há mais de 10 anos é ajudar empresas em todo o Brasil a repensarem os seus negócios através da inovação, da estratégia e de um pensamento sistêmico de design. Antes de falar sobre arquétipo de marca, vou falar sobre duas pessoas que talvez você não conheça, mas elas dariam like aqui só pela informação que eu vou te falar. Estou falando de Margaret Mark e Carol Pearson. Então por que essas duas dariam like? Muita gente atribui de forma errada o conceito de arquétipos de marca a Carl Jung, que foi um psiquiatra e é um dos grandes pais ali da psicologia analítica. Jung ele defendia algumas coisas, discorria sobre o tema indivíduo e a sua crença também na busca pela totalidade. E hoje a influência de Carl Jung, ou só Jung, ela se dá em inúmeras áreas, desde a medicina até a área de filosofia, de religião, né? Então você pode imaginar o impacto que esse cara teve para que a gente esteja falando dele hoje também, né? Não só eu, mas a literatura inteira, quando se fala em processo de construção de marca, se baseia demais nesses conceitos que ele trouxe. E eu não sou psicanalista, eu não sou psicólogo, eu sou só um apaixonado por esses temas. Psicologia era um dos cursos que eu gostaria de ter cursado durante a faculdade, acabei indo para administração, mas sempre com a mesma motivação, entender o que está por trás das motivações humanas. Por que alguém prefere essa marca e não aquela ali? E tem um caso engraçado. Quando eu tinha mais ou menos 15 anos, eu comecei a me envolver muito com esse universo de psicologia e também de filosofia, imergindo muito e até conhecer um autor que se tornou o meu autor favorito, chamado Albert Camus. Albert Camus, ele escreveu um livro, uma das obras muito famosas, chamada O Homem Revoltado. Eu me lembro quando minha mãe me viu com esse livro aos 15 anos, ela achou que eu era completamente maluco, que eu estava começando uma rebelião, mas não, eu estava só querendo, de fato, estudar um pouco mais sobre muita coisa. E o Camus, ele falava, o Camus, né, ele falava uma coisa interessante, ele falava que a busca por um sentido na vida, ela é um total absurdo, o que se contrastava muito com algumas crenças ali da psicanálise e de outras linhas filosóficas. Então tá bom, vamos deixar a filosofia e Albert Camus de lado e focar aqui no nosso tema, que são arquétipos de marca. E aí é importante entender uma coisa, arquétipo é bem diferente de estereótipo, e também muita gente confunde isso. Bom, então esse conceito de arquétipo surge exatamente com Carl Jung lá na década de 50, quando ele escreve uma obra chamada A Natureza da Psique. Então, de um modo bem direto, Jung definia que os arquétipos são representações quase primais, né, de símbolos que, independente do lugar que a gente esteja, ele tem uma associação direta com uma outra coisa chamada inconsciente coletivo. E Jung explicava que essa coisa de inconsciente coletivo, ela não tinha tanto a ver com as experiências individuais que as pessoas tinham, mas tinham a ver com heranças e quase memórias mesmo de toda uma sociedade. E essa herança, ela acaba gerando na sociedade, nas pessoas, de um modo bem inconsciente e coletivo, sentimentos e pensamentos associados a alguma coisa. E vamos fazer um teste rapidinho para você entender na prática o que é essa coisa de inconsciente coletivo. Quando você vê essa imagem aqui, ou eu falo a palavra cobra, o que vem na sua mente? O que você sente? Sente medo? Sente asco, nojo? Sente ameaça? Isso é inconsciente coletivo. Independente de onde nós estejamos na sociedade, até China, em que as pessoas se alimentam ali de carne de cobra, vai existir um pouco dessa associação, né? Porque essa é a imagem que nós crescemos vivenciando. Então a cobra, ela é algo que gera medo, né? Ela tem veneno, então isso gera um pouco desse inconsciente coletivo. E eu podia seguir falando uma série de palavras. Leão. Leão vai vir com força, uma associação de rei da selva, aquela robustez. Da mesma forma, quando eu falo borboleta, talvez você pense em transformação ou pense em delicadeza, e é isso que constrói a base dos arquétipos, o inconsciente coletivo e as representações que eles têm na nossa memória. Então, consolidando a sua jornada de aprendizado na década de 50 e 60, Jung define que existem 4 tipos de arquétipos que são arquétipos mestre, que eles vão sendo desdobrados em outros subarquétipos. Como nós estamos falando sobre arquétipos para marca,
eu vou focar em 12 que ficaram muito reconhecidos através da Margareth e da Carol, que lá nos anos 2000 elas lançaram um livro chamado O Herói e o Fora da Lei. São 2 arquétipos muito legais em que várias marcas se baseiam para construir as suas personalidades. Olha, se você se interessou por esse tema, tem um vídeo sobre personalidade de marca e eu explico por que a sua marca deveria ter uma, e é só clicar em algum lugar dessa tela. E eu vou deixar também na descrição. E quando essas 2 mulheres escreveram esse livro lá nos anos 2000, por que ele foi tão influente nos processos de construção de marca? Para pensar que antes dos anos 2000 nós não tínhamos acesso a muita coisa que nós temos hoje. Você nem estaria me vendo aqui através do YouTube, nós não tínhamos smartphone, então muita coisa estava surgindo. Naquele cenário, o papel de uma marca era basicamente se comunicar. Então o que nós víamos? Outdoor nas ruas, nós víamos muros pintados, às vezes eu via alguma coisa em embalagem e via a propaganda, um anúncio em algum canal de TV aberta ou canal de TV fechada. E era basicamente isso que nós tínhamos. Então, a partir do momento em que nós entramos nesse universo de Web 2.0 para 3.0, em que as marcas precisam se relacionar com as pessoas e não mais ser uma relação de emissor e receptor, eu preciso construir uma marca que se baseia muito em traços humanos, que tenha personalidade. Então, uma marca ela tem um jeito de falar, ela tem um jeito de agir, e é tendo essa clareza que você, por exemplo, vai entender como é que eu rebato uma crítica quando alguém fala mal de mim numa rede social? Ou como é que eu crio algum plano de ação quando eventualmente a minha imagem está manchada? Se você tem clareza do seu arquétipo, você vai entender se você responde isso de um jeito mais sério, de um jeito mais científico. Então, dentro desses 12 arquétipos de marca, a gente consegue ter um norte para evidenciar o comportamento de uma empresa inteira e não só a sua comunicação para fora. Então, cada um dos arquétipos, e essa é a grande magia por trás desses 12 arquétipos, tem algum tipo de motivação, tem algum tipo de comportamento, isso vai te ajudar pra caramba. O intuito desse vídeo é fazer um apanhado bem macro, como eu disse, na sequência dos vídeos a gente vai falar sobre cada um deles de um jeito um pouco mais detalhado, e você vai poder usar esse vídeo aí para se basear na construção da sua marca. Então vamos lá, começar pelo rebelde, que é um dos arquétipos mais famosos. Qual que é a motivação do rebelde? Ele é movido a quebrar regras, é rebeldia. Então o rebelde ele tem muito dessa motivação. Eu quero acabar com as regras. Se alguém vem por esse caminho, eu vou por aquele caminho, que eu quero me libertar das amarras do mundo. Uma marca que é rebelde, e todo mundo usa de exemplo porque é muito bem posicionada, é Harley Davidson. Olhando para o mercado de moda, Chili Beans é uma marca que também carrega e se baseia muito desse arquétipo. O próprio Kaito Maia, ele tem um pouco, dessa rebeldia no seu jeito de ser, no seu jeito de agir. Nós temos o arquétipo do sábio, que é movido por encontrar a verdade por trás das coisas. Então, uma pessoa que estuda muito, ele tem muito conhecimento, ele tem muita curiosidade. E um outro arquétipo muito interessante, é um dos meus favoritos, é o explorador, ou aventureiro. Esse arquétipo ele é movido por descoberta. Ele é movido por entender o que tem lá na frente. Não é aquele que fala que a jornada ela é muito mais inspiradora do que o destino. Ele sobe uma montanha só para ver o que tem atrás da montanha. Se tiver outra montanha, ele desce e sobe de novo também. Então esse é o espírito de aventura. Tem alguma marca que você lembra aí nessa pegada aventureira? Alguma marca de carro, talvez? E aqui nós temos também um arquétipo do inocente. E a inocência desse arquétipo é ver no mundo um mundo muito melhor. Aquela pessoa que é extremamente otimista, ela consegue ver aquilo que talvez seja um problema para alguém e falar, poxa, que legal, isso é um problema, e aqui a gente pode resolver isso de alguma forma. Coca-Cola é uma marca extremamente otimista. Abra a felicidade, compartilhe a felicidade. Esse é um traço de otimismo muito grande. E é mais otimismo ainda pensar que um refrigerante ele consegue ter essa capacidade, Então esse é o ponto que é legal de marca. Você não depende do produto para criar uma associação, e o legal de arquétipo e construção de personalidade é exatamente isso. Eu entendo quem é o meu cliente, no caso Coca-Cola é a família, e a partir disso eu projeto uma imagem para essa família, como eu quero ser percebido. Um outro arquétipo de marca que é mundialmente conhecido pela Disney é o arquétipo do mago. Então eu crio momentos mágicos, uma coisa que eventualmente é muito simples, como ir até um parque, vira uma experiência fantástica. Então esse arquétipo é muito movido a isso, promover experiências que sejam memoráveis na vida das pessoas, transformando algo ordinário em algo extraordinário. O arquétipo do herói, que é esse outro arquétipo que dá nome ali ao livro, o herói e o fora da lei. Esse é um arquétipo muito movido à superação. Então, a pessoa que quer crescer muito na vida, ela dá o sangue, ela se esforça pra caramba,
E essa também é característica de algumas marcas. E um outro arquétipo é o arquétipo do amante. É importante deixar claro aqui que muito do que a gente está falando de arquétipo acabam sendo traduções, né? Quando eu falo sobre o lover. O amante, nesse caso, ele não é o outro, mas é aquela pessoa que tem um nível de conexão tão forte, tão íntima. Sabe aquela pessoa que você bate o olho e tem uma conexão, você já entende um pouquinho do que está acontecendo? Aquela pessoa que, quando você sai para jantar, nenhum dos dois pega o celular e vocês conseguem, de fato, construir um diálogo? Esse é o arquétipo do amante. Normalmente, marcas de luxo estão vinculadas nesse arquétipo. Nós temos um outro arquétipo muito utilizado em marcas, que é o arquétipo do brincalhão, ou o comediante. Aquela marca e aquela pessoa que gosta de viver a vida. A vida é uma festa, né? E ela tá ali para ser vivida. Então são normalmente marcas que fazem muita piadinha, marcas que usam muito meme para se comunicar. Elas estão dentro desse arquétipo do brincalhão. E ainda nessa motivação de se conectar com as pessoas, nós temos o arquétipo do cara comum. E o que esse arquétipo quer? Ele quer simplesmente ser aceito, né? Então ele consegue vincular qualquer canal ali, ele consegue permear diferentes ambientes, desde um lugar onde as pessoas são mais ricas até onde as pessoas simplesmente fazem churrasco na laje. É uma coisa interessante, se vocês pensarem, não por acaso, tá, gente? Eu uso isso aqui desde que eu tinha meus 12 anos e minha mãe me odiava porque eu só tinha calça jeans e camisa preta ou camisa azul marinho. Mas não por acaso, quando a gente vê grandes celebridades, de repente, vestindo camisa sem estampa ou calça jeans, isso não só representa uma nova tendência, o resgate dela, que é o normcore, mas é também um pouquinho de arquétipo. Eu quero ser aceito, eu quero dialogar com qualquer pessoa, independente se eu tenho alguns milhões ou eu não tenho alguns milhões. Tem alguma marca que você acha legal que se posicione aqui, independente do preço? Eu tenho o arquétipo do prestativo. O prestativo está muito vinculado até àquela imagem que nós falamos da mãe. Aquele arquétipo que quer cuidar, que quer proteger, primeiro para você, depois para mim. Eu abro mão daquilo que eu quero e do que eu sinto para que você possa se sentir melhor. Então esse é o arquétipo do cuidador. Ou prestativo, se você preferir também, né? Depende muito da nomenclatura. Como eu disse, a tradução, muita gente usa a tradução da tradução, você vai encontrar esses dois nomes em vários lugares diferentes. E ainda nessa mesma linha do arquétipo do prestativo, que quer fornecer uma base, uma estrutura para você se sentir seguro, nós temos o arquétipo do governante. É aquela pessoa ou aquela marca que define regras, define muito claramente os limites. Então todo mundo que convive ou se relaciona com uma marca governante acaba ou absorvendo esses atributos ou querendo projetar esses atributos. Se a gente olhar para o Exército, é claramente uma marca governante. Algumas marcas de status também estão nesse universo, por exemplo, Rolex, uma marca extremamente governante. E naturalmente, se você lembrar de mais alguma, me escreve aí. E por último, nosso 12º arquétipo, e não necessariamente nessa ordem, nós temos o criador ou o inovador. Qual que é o lema para essa pessoa? Se eu posso imaginar, eu posso criar. Se existe alguma coisa que eu imagino, eu vou batalhar e vou fazer esse negócio acontecer. Lembra do Steve Jobs, quando ele fala no filme, esse computador ele precisa falar? Isso é esse espírito se manifestando. Ou quando o Elon Musk, fundador da SpaceX, dentre várias outras coisas, Tesla, ele resolve botar na cabeça que vai construir um foguete. Esse foguete ele vai ser lançado e depois ele vai aterrissar de volta na Terra, no lugar exato. Lógico, todo mundo tem um pouco de arquétipo ali, né? O arquétipo principal que acaba influenciando os outros. Eu vou deixar uma dúvida ali se você quiser participar. Me conta aí qual que você entende ser o meu arquétipo. Desses 12 arquétipos, quais criam alguma identificação comigo? Esse é até exercício que nós fazemos para clientes. Na primeira reunião, a gente fala um pouco disso, explica essa metodologia, esse conceito de arquétipo e pede para você marcar qual é o arquétipo da sua empresa, que normalmente existe uma confusão, né? A gente vê todo mundo ali marcando os 12 arquétipos e esse é um sintoma, né? É um sinal de que não existe tanto alinhamento assim dentro de uma empresa. É um exercício que você pode fazer também na sua. Então, quando se trata de escolher um arquétipo de marca, e são coisas que nós vamos aprofundar um pouco mais nos vídeos seguintes sobre essa série, sobre esse tema, é importante você entender qual é a imagem que você quer projetar. E é importante entender qual você está projetando. O Gustavo Moura, que é meu sócio, ele fala algo que eu acho incrível. A melhor estratégia de uma marca é a verdade. Então, quanto mais verdadeiro você for, mais fácil você vai conseguir criar
conexões com seus públicos, com seus colaboradores, com seus clientes, e mais clara a sua mensagem vai passar. Afinal, é genuíno. Então a gente não consegue fingir alguma coisa durante muito tempo. Pelo vídeo de hoje era isso, eu queria te agradecer demais se você acompanhou até aqui, e óbvio, se você curtiu, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, você vai me ajudar demais e vai ajudar também o Marcelo que está ali por trás fazendo a nossa captação. E também edição. O cara trabalha pra caramba, se esforça, então manda esse vídeo para quantas pessoas você imaginar que vão curtir esse conteúdo. Então a gente se vê aqui nesse mesmo bate-canal, nessa mesma hora, daqui um tempinho, tá bom? Um abraço, muito obrigado, tchau, tchau.